pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma aula de língua portuguesa. Peguem o caderno de vocês, façam anotações, deixem nos comentários o nome completo de vocês, a série. E o nosso conteúdo de hoje são as orações coordenadas, conteúdo novo, então eu peço que tenha o máximo de atenção, tá? Então, primeiro nós vamos rever esses três conceitos aqui, de frase, oração e período, para poder dar entrada no que são as orações coordenadas, tá bom? A frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada, como vocês já viram anteriormente esse conceito. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase quando o que foi enunciado tem sentido completo. Então, não obrigatoriamente, a frase não se constrói obrigatoriamente em torno de um verbo. A frase ela precisa apenas ter sentido. Quando eu digo, silêncio, eu estou pedindo para que todos não façam barulho. Quando eu digo bom dia, eu estou desejando bom dia a todos que estiverem no lugar, né? Não sei o que dizer, vejam que aqui já tem um verbo, mas não deixou de ser frase, por ter verbo. A frase pode sim possuir o verbo. O que importa para a frase é ela possuir sentido completo, tá bom? A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo. Então, exemplos: levaram tudo, é provável, estamos indo. Então, pessoal, a oração é formada em torno de um verbo ou uma locução verbal, tá bom? Assim como o período. A frase é organizada em uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. Ou seja, para ser período, tem que possuir um sentido completo e ser organizado em torno de um verbo e possuir uma ou mais orações. Período simples é formado por somente uma oração agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Estamos felizes com os resultados. Vejam que foi uma frase que está em torno do verbo estamos. Então, é uma oração, assim como também é um período simples. O período composto é formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou locuções verbais. Faça como eu pedi. Vejam que tem dois verbos, faça e pedir. Então, trata-se de um período composto e aqui possui duas orações. Então, vamos lá. O período composto por coordenação, que nós vamos estudar agora as orações coordenadas. Nós vamos começar a identificar o que é uma oração coordenada, vamos começar a classificar, certo? E vamos começar a entender o que é a oração coordenada. Então, vamos lá. O período composto por coordenação é aquele cujas orações não dependem sintaticamente umas das outras, porque são independentes. É porque assim, pessoal, existe o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Nós vamos estudar apenas agora o período composto por coordenação, certo? E no caso do período composto por coordenação, é o período formado por orações, duas ou mais, que possuem sentido, que elas são independentes uma da outra, sintaticamente. Vejamos o exemplo. Gritou com o irmão e correu para o quarto. Vejam que são duas informações, uma independente da outra. Se eu botasse um pontinho bem aí, gritou com o irmão, possui sentido completo, né? Correu para o quarto, também possui sentido completo. Descansei. Se eu disser descansei, todo mundo entende que eu passei o dia deitado ou dormindo. Fui à praia, todo mundo entende que eu saí da minha casa, fui a uma praia. Visitei lugares maravilhosos, todo mundo entende que eu fiz visitas a vários lugares. Então, as orações coordenadas, elas têm isso, esse sentido completo, elas estão agrupadas, estão ligadas através de conjunção ou não.
e cada uma possui o seu significado, o seu sentido. As orações coordenadas podem ser sindéticas ou assindéticas. Vejam, é a primeira, são as primeiras, os primeiros conceitos que nós vamos estudar hoje em relação à oração coordenada. Ela é uma oração coordenada sindética, oração coordenada assindética, certo? Então prestem bem atenção. Nas sindéticas, sindética é utilizada conjunção, enquanto nas assindéticas não. Então, não coma bolo quente, ficará com dores de barriga. Vejam que não tem presença de conjunção, não estão ligadas através de uma conjunção. Então, nós podemos classificar tanto uma oração quanto a outra como oração coordenada assindética. Vou sair e já volto. Vou sair não possui conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. E já volto é uma oração coordenada sindética, certo? Por quê? Porque possui essa conjunçãozinha aí aqui. Nós vamos agora estudar os tipos de orações coordenadas sindéticas. Nós temos 5, certo? Vamos lá. Vamos classificar as orações coordenadas sindéticas. Ela pode ser aditiva, que expressa a ideia de soma. As conjunções mais frequentes são e, bem como também, mas ainda, mas também. Conheceu a Europa, como também conheceu a Ásia. Vejam que foi adição. Eu estou adicionando. Eu estou dando o sentido de adição. Ele conheceu a Europa, como também conheceu a Ásia. Notem que existe essa relação de adição. Adversativa expressa a ideia de adversidade, de oposição. As conjunções mais frequentes são contudo, entretanto, mas, no entanto, porém, todavia. Exemplos: o jantar estava delicioso, mas deveria ter reduzido o sal. Vejam, que tanto no exemplo da aditiva quanto na adversativa existem as orações, elas têm são independentes, elas não precisam uma da outra. Conheceu a Europa, conheceu a Ásia. Tem o sentido dela, né? O jantar estava delicioso, deveria ter reduzido o sal. Então, ligadas através dessas conjunções, e cada um é expressando uma ideia diferente. Como também está indicando adição. Mas está indicando oposição. O jantar estava delicioso, mas deveria ter reduzido o sal. Existem as orações coordenadas sindéticas alternativas, expressam ideia de alternância, de escolha. As conjunções mais frequentes são já, já, ou, ora, ora, ou, quer, seja, seja. Assistirei um filme ou lerei um livro. Assistirei um filme, lerei um livro. Vejam que tem duas orações. Se fosse para classificar aqui, assistirei um filme. Oração coordenada assindética. Assindética por quê, Tchélida? Porque não possui a conjunção. Ou lerei um livro. Oração coordenada sindética alternativa. Por quê? Porque tem a conjunção ou, que dentro desse contexto está indicando escolha. Assistirei um filme ou lerei um livro. Estão vendo aí o sentido de escolha? Pronto. Vamos agora para a conclusiva. Expressam ideia de conclusão. As conjunções mais frequentes são assim, então, logo, pois, por isso, portanto. Exemplos: ela tirou péssimas notas, por isso não viajará nas férias. Vejam, ela tirou péssimas notas. É uma oração coordenada assindética. Por isso não viajará nas férias é uma oração coordenada sindética conclusiva.
Tá vendo que tá dando a conclusão? Vamos lá. Agora temos também a oração coordenada sintética explicativa. Expressam ideia de explicação, justificação. As conjunções mais frequentes são pois, porque e que. Não fui te visitar, porque não sabia que você já tinha chegado de viagem. Não fui te visitar, oração coordenada assindética, porque não sabia que você já tinha chegado de viagem, oração coordenada sindética explicativa por conta do porquê. Então, pessoal, agora vamos fazer a atividade. Eu vou mandar o link, tá bom? Da atividade para vocês. Qualquer dúvida vocês me perguntam. Mas, preferivelmente, assistam novamente, peguem as anotações de vocês, observem, estudem, tá bom? Desde já, muito obrigado. Beijos e abraços virtuais. Tchau!